olha eu aqui de novo, professora Cleidiana, e hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de História, no terceiro ano dos turnos manhã e tarde. Vamos continuar com o nosso assunto da aula passada, espaços e memórias. Estudo das páginas 160 a 165 do livro do Sistema Farias Brito. Ok? Vamos acompanhar toda a nossa atividade de hoje, vamos trabalhar nessas páginas, das 160 a 165. Espaços públicos, nome e história. As ruas, praças, prédios públicos e outros locais em que convivemos têm um nome que serve para identificá-los e localizá-los. Mas a escolha dos nomes de cada local se relaciona também ao desejo de manter viva a memória de pessoas importantes para uma comunidade ou de eventos históricos considerados determinantes para o coletivo. Então, nome de ruas, praças, avenidas, sempre tem uma homenagem a alguém, uma escolha que é feita pela população ou pelos nossos governantes, certo? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso aqui nas nossas páginas do nosso livro do Sistema Farias Brito. E outros que nós vamos colocar também aqui para estudar um pouco mais até sobre o nosso bairro. Aqui nós temos aí, ó, Praça Elis Regina, município de São Paulo, estado de São Paulo, em 2017. Elis Regina, uma grande cantora, né, da MPB, então muito conhecida, ela foi homenageada nessa praça aqui, ó. O nome da praça é uma homenagem à cantora brasileira, muito popular nos anos de 1960. Tá aí, ó, explicando quando é que é homenageado, certo? Por quê? Porque ela foi uma grande cantora, foi referência na música brasileira. Aí o próximo nós temos aí, Biblioteca Carolina Maria de Jesus, no Museu Afro-Brasil, município de São Paulo também, estado de São Paulo, em 2017. Por que teve a escolha desse nome para essa biblioteca? Porque foi em homenagem a uma escritora, e essa escritora é a Carolina Maria de Jesus, o nome que foi dado a essa biblioteca. Pronto. O nosso livro trouxe essas duas referências, esses dois exemplos de pessoas que foram homenageados, certo? Em locais públicos, que foram o museu, uma biblioteca que está no museu, e a Praça Elis Regina. Agora eu trouxe para vocês a nossa escola, o Instituto Educacional São José. Por que a nossa escola tem esse nome? Certo? Eu trouxe como referência porque a nossa escola também é referência, não só na educação, mas como ponto de referência do nosso bairro, pela localização na Avenida Central, em frente à praça, né, da Telemar. E aí eu trouxe um pouco da história, ó. O Instituto Educacional São José iniciou as atividades no dia 26 de dezembro de 1992. Mas nós sabemos que a nossa escola não completa ano, o aniversário dela não é comemorado em dezembro. E tem uma razão. Olha aqui. No dia 19 de março, o Instituto Educacional São José completou 28 anos de existência. Data essa escolhida por ser também o dia da escola e o dia de São José. Santo escolhido pela então administradora e a nossa diretora, Rosimar Bezerra, porque sua devoção ao mesmo. Por isso, olha, que você consegue perceber, na entrada da nossa escola, a imagem de São José, a nossa escola ser chamada de São José por a devoção da nossa diretora, né, Rosimar, pelo santo, o santo São José, que era humilde, trabalhava muito, ajudava os pobres. Então, por essa referência, a nossa escola é comemorada somente, apesar de ser fundada em dezembro, ela é comemorada no dia 19 de março. Aí nós temos também a Praça Jornalista Paulo de Tarso. Vocês conhecem essa praça, criança? Aqui do nosso bairro? É claro que vocês conhecem, vocês estão identificando. Talvez você não conheça por esse nome, Jornalista Paulo de Tarso. Vocês devem conhecer pelo nome, né? Praça da Telemar. Aí vem, ó. O bairro Mocambinho possui diversas praças. A mais famosa é a Praça Jornalista Paulo de Tarso, conhecida como Praça da Telemar. Paulo de Tarso foi um jornalista que ele cobria muitos eventos culturais, musicais, do nosso Piauí, do nosso estado, não só de Teresina, entendeu? Ele foi muito importante nos meios de comunicação
Por isso que a nossa praça teve essa homenagem a ele, certo? O jornalista Paulo de Tarso. Por quê? Porque a Praça da Telemar é uma praça onde tem um palco cultural, vários eventos culturais no Mucambinho, aberto à população, são realizados na Praça da Telemar. Feiras, músicas, apresentações, por isso que ele foi homenageado na Praça da Telemar. Tia, mas por que chama Praça da Telemar? Porque até hoje existe um posto antigo da extinta Telemar, que era uma telefonia, né, que tinha aqui no nosso estado, e ainda fica lá uma espécie de escritório, que era da telefonia, que era da Telemar. E as pessoas começaram a chamar Praça da Telemar, por conta desse escritório que tinha lá, né? E aí ela ficou conhecida mais como Praça da Telemar, como pelo próprio nome do jornalista Paulo de Tarso. Aí nós vemos os nossos primeiros questionamentos da página 160 do nosso livro, que tem: reúna-se em grupo com alguns colegas e com auxílio do professor, realize uma pesquisa para saber mais sobre o nome da escola em que vocês estudam e depois produza um pequeno texto no caderno contando um pouco dessa história. Como nós não podemos estar nos reunindo no momento, eu trouxe um pouco da história para vocês, certo? Da nossa escola, já anteriormente nós conversamos sobre isso, e vocês vão fazendo um registro no caderno de vocês, no caderno de casa que vocês têm aí em casa. Você pode pedir mais orientações para o seu orientador, papai ou a mamãe, a pessoa que está lhe ajudando nas tarefas de casa. Pode fazer pesquisas também no site da escola, certo? Para você conseguir produzir o seu texto. Mas aí eu trago algumas informações, ó. Qual é o nome da escola? Qual é o nome da nossa escola? Todos vocês sabem, né? Ó, Instituto Educacional São José. Esse nome é uma homenagem a alguma pessoa, personagem, data comemorativa ou evento? Nós conversamos anteriormente que, olha só, a escolha do nome São José foi porque a diretora Rosimar Bezerra sempre foi devota de São José. Então, por isso que a nossa escola chama-se São José e é comemorado no dia 19 de março, que é o dia de São José. Por que você acha que esse nome é importante? Aí já é uma resposta pessoal. Quando você estiver fazendo o seu textozinho no seu caderno, você vai colocando essas observações e vai colocar também esse questionamento. Por que você acha que esse nome, São José, que é o nome da sua escola, é importante? Você faz essa anotação, certo? Depois você leia em voz alta para o seu orientador. Vamos dar sequência. Nomes de espaços públicos, uma escolha coletiva. A escolha dos nomes dos espaços públicos pode surgir uma série de critérios. Às vezes, os nomes dos lugares são definidos pelo uso ou função. Lembra que nós falamos do troca-troca? Que recebeu esse nome porque havia troca de mercadorias naquele local, que as pessoas ficavam abaixo de uma figueira, que depois, anos depois, foi construído. Hoje o local que é o troca-troca sempre foi aquela construção, anteriormente ficavam embaixo de uma figueira e foi troca-troca porque as pessoas trocavam mercadorias. E aí ele fala, ó, pelo uso ou função. Aí tem o Mercado Ver o Peso, em Belém, no estado do Pará, tem esse nome porque naquele local era comum pesar as mercadorias, igual o troca-troca, era comum fazer trocas de mercadoria. Em outros casos, esses espaços recebem nomes relacionados às características físicas do local. O Cais do Valongo, no município do Rio de Janeiro, recebeu esse nome porque foi construído próximo ao Morro da Conceição, que antes foram chamados de Morro do Valongo. Hoje, cada município possui regras específicas para a escolha dos nomes dos lugares públicos. Um nome pode ser escolhido a pedido dos moradores ou ser proposto e analisado pelos vereadores, os representantes políticos que participam da administração do município. Então, como por exemplo, as praças, ruas e avenidas, às vezes são decisões, né, que ocorrem dos nossos governantes. Mas às vezes as populações também, a população pode se organizar, querer homenagear uma pessoa que foi importante para aquele local, certo? Para aquela comunidade. Também pode receber o nome de uma praça, de uma rua.
Aí, essas informações estão na página 161 do nosso livro, viu, do Sistema Farias Brito. Nós ainda estamos no livro de História, no volume 1, estamos finalizando esse conteúdo. Aí tem, depois de sair do cinema, na página 161 ainda, Miguel precisa entregar um livro na biblioteca. Marque as ruas e os lugares públicos pelos quais ele vai passar. Vamos lá primeiro, olha aí a imagem. Vocês estão com essa imagem aí no livro de vocês. Aqui está o Miguel, não é isso? Então ele precisa entregar um livro aonde, ó, na biblioteca. Mas para chegar até a biblioteca, ele vai passar por vários locais, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, ele fala assim: marque as ruas, aí você vai marcar a rua, o percursozinho, você pode usar lápis de cor, o seu lápis normalzinho, você vai marcando aqui a rua, com o trajeto que o Miguel vai fazer até chegar na biblioteca. E depois você circula os espaços públicos pelos quais ele vai passar. Ele vai passar pela escola, ele vai passar pelo mercado, ele vai passar pela praça. Olha bem por onde o Miguel vai passar. Olha bem, você vai dar uma estudada aí no ambiente. E aí eu trouxe a resposta para vocês, olha só, quem fez exatamente assim, ó, ele fez o percurso, a linha vermelhinha aqui, ó, mostrando, ó, na rua, até chegar na biblioteca. Quando ele chegou na biblioteca, eu pude perceber que ele passou pela praça, pelo mercado e pela escola. E eu identifiquei circulando, tá, esses espaços públicos, olha aí. Vamos para o próximo. Primeira questão da página 162 tem assim: leia o poema a seguir e depois responda as questões. Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então, disputava a caverna com os bichos, e era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Hein, crianças? Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Nós trabalhamos, hoje, atualmente, nós somos da era digital. Então, que sinais nós vamos deixar? Muita tecnologia? Será? Esse texto, ele está no livro de vocês, na página 162. Ele é bem legal. Fala, ó, dessas imagens aí, nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre essas imagens. Essas pinturas que as pessoas antigamente deixaram registrado nas cavernas, que eram as antigas moradias deles. Então, eu trouxe para vocês aqui, antes de nós respondermos os questionamentos, o Parque Nacional Serra da Capivara. É a nossa referência dessas pinturas rupestres, né? Essas escrituras de que há muitos anos haviam homens nessas cavernas, que habitavam nessas cavernas. Então, nós temos lá um parque arqueológico com muitas informações sobre essas pinturas. Nós temos o Museu do Homem Americano, também fica na cidade de São Raimundo Nonato, tem o Museu do Homem Americano, que fala um pouco mais como era a vida desse homem do tempo das cavernas e anos atrás também, viu? Aí ele fala assim: pinturas rupestres e grafismo gravados sobre paredões areníticos. Eles ficam lá. Quando você vai visitar, você consegue ver, tem uma passarela lá que eles construíram, que você vai passando, vendo essas pinturas rupestres nesses paredões. Eu já estive lá, já estive nesse local, fui no Museu do Homem Americano, achei bem legal. Então, se você tiver a oportunidade de ir a São Raimundo Nonato e conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara, vocês vão gostar. Fala bastante sobre os homens do antepassado, dos homens que viveram nas cavernas e o que eles deixaram lá registrado. Então, nós vamos para o nosso questionamento do texto. Letra A. Onde o ser humano morava no começo do mundo e por quê? Por que esses homens moravam lá? E onde eles moravam? Nós acabamos de ler, né? Você vai voltar ao texto e você vai fazer novamente a leitura, lembrando, leia 2 vezes. Primeira vez você conhecer o texto, a segunda vez para você compreender o que você realmente leu e entender para responder os questionamentos. Ó, onde o ser humano morava no começo do mundo e por quê? Olha só, ele morava nas cavernas.
E por quê, professora? Porque não sabia ainda construir as suas casas. Então, eles ficavam disputando as cavernas com os bichos, com os animais. Aí tem letra B. Que sinais essa moradia antiga deixou para nós? Acabamos de falar ali da Serra da Capivara, né? Vocês viram o desenho também no texto e eu trouxe a resposta aqui para vocês. Desenhos de animais, de caçadas e de danças. São esses registros que vocês vão ver quando vocês abrirem um pouco mais. Você pode fazer uma pesquisa aí no seu computador, você pode botar lá sobre as escrituras rupestres, ou você pode botar sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, o sítio arqueológico. Você, quando colocar isso, você vai ver essas pinturas, vocês vão entender. Eles têm registro de dança, da alimentação, de animais, certo? Então, são vários, eles são muitos mesmo lá. Esses questionamentos ainda são da página 162 do nosso livro. Vamos para a próxima. Nosso segundo texto, agora na página 163. Diz assim: leia o texto e observe as charges, depois responda as questões abaixo. A moradia como direito. O conjunto de leis mais importante do país, né, a Constituição Federal, garante uma série de direitos aos cidadãos. Entre eles, a moradia. Leia o artigo a seguir. É um artigo, está na Constituição Federal, é uma lei que foi colocada aí para vocês, ó, para vocês conhecerem um pouco mais, certo? Ó, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, isso aqui é um artigo, está na Constituição Federal, foi colocado para você conhecer um pouco sobre os direitos do cidadão. Não é só direito à moradia, vocês viram aí que existem vários direitos, né, que estão na Constituição. Aí a charge traz aí, né, um olhar do cidadão, onde não tem esse direito respeitado. Vamos lá, onde tem aqui, olha. Papai, leia aquele conto de fadas para eu dormir, né? Para a gente dormir. Então tem aí, ó. Papai, leia aquele conto de fadas para a gente dormir. Aí o pai, claro. Aí ele foi começando a falar lá, ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Olha só, gente. Ele está lendo o artigo da Constituição que a menina pede para ele ler como um conto de fadas, né? Então foi uma charge, uma crítica, certo? Dizendo que para essas pessoas, esses direitos são como contos de fadas, não existem para eles, né? Não tá sendo respeitado nesse momento. Aí ele coloca embaixo aí da charge para vocês. Todo brasileiro tem direito à moradia. Charge de Jean Galvão foi feita em 2008. Então, foi uma criticazinha. Olha só onde eles estão. Eles estão numa moradia, gente? Aí a casa deles, esse local onde eles estão, é a casa dele. Ela está pedindo para o pai dela ler para eles dormirem. Olha só. É um lugar precário, inadequado para morar, onde nenhuma pessoa deve morar. Tá certo morar debaixo de um viaduto? Certo? Não, mas por que existem essas pessoas que moram? Porque existem as pessoas que, infelizmente, não têm esse direito respeitado, esse direito à moradia. E devido a essa diferença, às vezes, social, acaba uma grande quantidade de pessoas morando em ruas ou debaixo de viadutos, infelizmente. Na letra B tem, no município em que você vive, há pessoas na mesma situação dos personagens da charge? Hein, gente? Vocês já viram, criança, alguma pessoa, algum morador de rua aqui em Teresina? Vocês já viram? Já viram algumas pessoas dormindo em praças, em banco de praças, ou na rua, ou em calçadas? Então, eu queria que você registrasse aí, ó, o que você pensa sobre isso. Se você já viu, ah, sim, professora, eu já vi. O que você pensa sobre isso? Eu quero a sua opinião, é uma resposta pessoal. Então, responda aí no seu caderninho ou no seu livro, certo? Próximo, ainda na página 163 tem: o trecho lido pelo pai, na segunda cena, se refere ao que está registrado na Constituição Federal. O direito à moradia, assegurado pela lei, é respeitada na situação mostrada na charge? Por quê?
As pessoas da imagem que vocês acabaram de ver estão com seus direitos respeitados? Eles estão tendo direito à moradia? Por quê? Aí tem aí. O direito à moradia não está sendo respeitado porque a família representada não tem uma moradia, ela vive embaixo de um viaduto. Tá vendo, crianças? Então, essa é a resposta. Se você colocar parecida, tá ok, certo? Eu quero sua opinião também sobre essa situação, certo? Que é realidade em todo mundo, não só no Brasil. Terceira questão, na página 164 tem: leia o texto e responda a questão. Nosso terceiro texto, né, que nós vamos ler agora, acorda às 4. Aí tem: acorda às 4, tomo meu café, dou um beijo na mulher e nas crianças também. Vou para o trabalho com o céu ainda escuro, respiro esse ar puro, que só minha terra tem. Levo comigo minha foice e a enxada, vou seguindo pela estrada, vou para o campo trabalhar. Aí ele pergunta, faz esse questionamento. O trabalhador retratado na letra, ou seja, o trabalhador que foi falado, comentado aqui nesse texto, na letra da canção, porque aqui é uma canção, tem aqui, ó, Marcondes Costa, Acorda às 4, de Luiz Gonzaga, Eu e Meu Pai, ela é de São Paulo, foi escrita em 1979. Aí ele fala, essa canção, as pessoas dessa canção, o trabalhador dessa canção, ela vive no meio rural ou em um meio urbano? Como é possível saber? Olha, como é possível saber? No momento que ele fala, respirando esse ar puro, que só minha terra tem, levo comigo minha foice e a enxada, vou pela estrada e vou para o campo trabalhar. No momento que ele coloca vou para o campo trabalhar, ele já faz essa referência que nós estamos falando de um trabalhador que trabalha no meio rural, tá? No meio rural. No momento que ele faz esse destaque aqui, ó, nesses dois últimos versos, quando ele fala, vou seguindo pela estrada, vou para o campo trabalhar. Então, você pode fazer esses dois registros que está correto. Próximo, ainda na página 164, nós trazemos duas imagens para vocês. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Na imagem 1, nós temos plantação de trigo do município de Ponta Grossa, estado do Paraná, foi uma foto tirada em 2017. E a próxima, na imagem 2, nós temos vista do município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, também em 2017. Pronto, nós temos essas duas imagens. E aí nós trazemos alguns questionamentos. Na imagem 1, o que é retratado na imagem 1? Na imagem 1 é retratado um local de produção agrícola em que vemos áreas de cultivo e vegetação. Então, na imagem 1 aqui, ó, eu consigo ver que é uma área agrícola, onde tem o cultivo, não é isso, gente? Ó, nós temos aí o cultivo e a vegetação. E a imagem 2, nós vemos uma grande concentração de edifícios, ruas e pouca vegetação. Olha lá, gente. São muitos edifícios, uma concentração, ou seja, vários edifícios próximos uns dos outros, tem pouca vegetação, muitas ruas. Então, é o que está sendo retratado em cada uma das imagens. Aqui eu posso perceber que é o campo, e ali a área rural e a área urbana. Página 165 diz, observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Aqui na primeira imagem nós temos ruínas de uma igreja no município de São Miguel das Missões, estado do Rio Grande do Sul, também tirado em 2017. E ali nós temos passista dançando frevo no município de Recife, estado de Pernambuco, em 2016. Nós temos duas imagens totalmente diferentes, mas que tipo de patrimônio essas duas imagens estão retratando? Ele fala, as imagens acima retratam que tipos de patrimônio? Que tipo de patrimônio elas estão retratando? Vamos para a resposta? No caso das ruínas aqui de São Miguel das Missões, retrata um patrimônio material. Patrimônio material. E ali, as passistas de frevo, de Recife, elas estão patrimônio imaterial. Então, se você escreveu essas duas respostas, que uma, patrimônio material, patrimônio imaterial, você acertou.
próximo aí à página 165, ela fez assim: escolha um espaço público usado para atividades de lazer no bairro ou cidade em que você vive. E em seu caderno responde as questões a seguir. Olha, você vai escolher um espaço público usado para atividade de lazer do seu bairro. Nós falamos aqui, certo? Sobre o local de atividade de lazer do nosso bairro. Falamos da Praça Telemar, não é isso, crianças? Mas vocês devem conhecer também outros locais do nosso bairro. Nós temos o Parque Ambiental do Mocambinho, recém-inaugurado, que nós comentamos também na aula passada. É uma área de lazer do nosso bairro. Ou da nossa cidade, nós temos o Parque da Cidadania, o Parque Poticabana, e no seu caderno você vai responder esses questionamentos aí, ó. Qual espaço você escolheu e por quê? Qual é a função desse espaço? Ele é usado para a prática de esportes, atividades artísticas, reuniões, passeios? Você costuma frequentar esse local? Por quê? Qual é o nome do lugar que você escolheu? O nome desse local se refere a algum personagem ou evento histórico? Se sim, qual? Pesquise a história desse personagem ou evento. E a próxima, letra F, tem: por que esse local é importante para a comunidade? Por que esse local que você escolheu é importante para a comunidade? Para ter mais informações, converse com um adulto, pesquise em livros, revistas, jornais e na internet. Se for possível, você também pode tirar fotografias ou representar o local escolhido por meio de desenhos. Se você for para esse local que você, ou Parque da Poticabana, ou Parque da Cidadania, ou Praça Telemar, ou Parque aqui do Lagoa do Norte do Mocambinho, se você tem fotos ou se você sabe desenhar sobre esse local, faça esse registro e responda a esses questionamentos, certo? Então, eu sei que você vai fazer uma pesquisa bem legal. Mesmo se você precisar da ajuda do orientador, chame seu orientador, pesquise na internet, em livros, revistas, jornais, o que você tiver acesso em casa, certo, crianças? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e estude para as nossas avaliações. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!